universo, galáxia, planeta, estou de volta. Eu voltei, agora é pra ficar. E aí, maluco, beleza? Estamos de volta aqui com o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Gabriel Mendes e hoje teremos aula de Sociologia, maluco! É isso mesmo! Hoje, a partir de agora, teremos finalmente também compondo aqui a gama de aulas a maravilhosa Sociologia, importantíssima para compreendermos processos históricos, importantíssimos para compreendermos questões ligadas à geopolítica atual e, mais importante, a Sociologia vai te oferecer uma série de ferramentas na hora da redação, que é aquele momento onde você tem vontade de quê, hein? De chorar, não é verdade? Não mais. Agora a Sociologia está junto contigo para te ajudar. Então a primeira aula é a aula de introdução à Sociologia. E olha só, a gente não tem quadro dinâmico, mas amigo, presta atenção, é mágica. Olha que maravilhoso, gente. A matéria já está no quadro. O nome disso é Hollywood, maluco. É Hollywood, Projeto X, ó, níveis estratosféricos, Galera, hoje a gente vai introduzir o conhecimento, o pensamento da Sociologia, beleza? Então você vai fazer o seguinte agora, fecha tudo aí, ó, aqui em cima, vai fechando tudo e deixa apenas o vídeo do Projeto X aqui, ó, para você ficar feliz, tranquilo? Então vamos lá, galera. O que a gente precisa entender nessa introdução à Sociologia? Primeiro ponto fundamental. Professor, Sociologia, o que é isso? Afinal de contas, que campo do conhecimento é esse, galera? Sociologia é uma área das ciências chamadas de ciências humanas, preocupado em analisar a dinâmica social, a relação social. Ou seja, a Sociologia é um campo das ciências humanas que está preocupado em descrever, em analisar, em investigar como é que a relação entre os indivíduos, ou seja, a coletividade, ela funciona. Então vai ser um estudo muito mais preocupado, ou será uma série de estudos muito mais preocupados com o desenvolvimento e com a forma como os indivíduos eles se relacionam do que um estudo meramente sobre indivíduos. Temos outras áreas do conhecimento preocupadas com isso. Professor, Gabriel, você, senhor da iluminação, me diz, claro que eu digo para você, meu querido, a psicologia, por exemplo, está preocupada em analisar o indivíduo, a psique, tranquilo? E outras áreas do conhecimento dentro das próprias ciências humanas falaram sobre isso. Mas a gente já vai chegar lá. Calma teu coração. Vem comigo. Galera, botei aqui, ó, definição de Sociologia. O que você precisa saber sobre isso? Primeiro, Sociologia, definição, ciência que estuda as relações sociais, as instituições sociais e a sociedade. Professor, tem social pra caramba aí, não tem? Claro, Sociologia, estudo da sociedade. Então, obviamente, está preocupado em analisar as relações sociais. Tranquilo? Outro ponto importante, até, ó, grifei pra você, pra ficar fácil, para ficar mais chamativo. Ciência, professor, a Sociologia é ciência? Ué, quando eu estudo lá na biologia, por exemplo, ou quando o professor de história fala sobre ciência, ele me dá uma definição muito diferente. Por que a gente considera a Sociologia, então, uma ciência, galera? Porque ele tem um método e porque ele tem um objetivo. Olha que bacana. Então, a Sociologia é uma área preocupada em investigar de uma forma muito criteriosa, de uma forma bastante rígida, de que forma, de que maneira os indivíduos se relacionam, beleza? Lembrando que a Sociologia, enquanto disciplina, enquanto matéria, só vai surgir no século XIX. Então, lembre-se, ciência, século XIX, período do chamado cientificismo, não esqueçam disso, até para você entender os primeiros sociólogos que nós vamos estudar, tranquilo? Então vamos lá, qual é o papel do sociólogo? Esse cara responsável por investigar e analisar a sociedade. Primeiro, ele é um estudioso e um cientista também. Percebam que eu repito a palavra ciência diversas vezes. Professor, por que você faz isso, maluco? Para você entender que é uma ciência, porque tem um método e tem um objetivo. Não esqueçam disso. Preocupado com a pluralidade e a diversidade presentes na sociedade. Cara, eu sei que ao longo das nossas vidas, a gente vai percebendo, tendo uma visão do mundo diferente dos outros indivíduos, tranquilo? A gente vai ouvir falar sobre isso quando falarmos sobre as instituições sociais, mas percebe que existe regras, leis, e não esqueçam dessas palavras, que estão presentes dentro da sociedade e que você, de certa forma, reproduz.
A gente vai entender muito bem isso, cada um desses pontos, tranquilo? Mas pensa, a sociedade tem uma série de leis, e essas leis, obviamente, são legitimadas por nós mesmos, que permite que exista um dinamismo entre nós. Por isso, ela é plural, porque é formada por diversos indivíduos, e ela também é diversa, é composta pela diversidade, porque significa um número grande de indivíduos. Então é plural e é diversa. E o sociólogo, quando vai olhar para a sociedade, ele precisa ter isso em mente. Aí as primeiras discussões que podem aparecer é, pô, professor, como é que o cara vai conseguir fazer isso? Primeiro, se é uma ciência, o cara não tinha que colocar isso num laboratório para ficar ali investigando, para ver isso se repetindo diversas vezes? Então o trabalho do sociólogo não é um trabalho difícil? Sim, maluco. Se você já entendeu isso, você já está num caminho muito bem encaminhado para compreender a sociologia. Então, se você percebe que a sociedade é plural e é diversa, o trabalho do sociólogo é um trabalho, sim, muito complicado. E, obviamente, para entender as relações sociais, para entender a interação social, cada sociólogo, ao longo da sua formação, vai eleger elementos diferentes para identificar as repetições, identificar as mazelas, as anomias, como, por exemplo, vai chamar Durkheim. Então, acalma teu coração para você entender isso. Aí a pergunta subsequente é, professor, só que a preocupação em estudar a sociedade só ocorre no século XIX, e por que ela acontece somente no século XIX? Galera, primeiro ponto, a preocupação em analisar a sociedade acontece desde a Grécia. E um tal de Gabriel Mendes te falou lá nas aulas de filosofia que na Grécia isso já acontecia. Aristóteles: o homem é um animal político. O homem, ele vive em sociedade. Ele vive a partir das relações sociais. Só que a filosofia estuda a sociedade de uma forma diferente do que a sociologia vai estudar. Mas a gente percebe que Platão, Aristóteles, os filósofos da Grécia Antiga já estavam preocupados com a sociedade. Período medieval, São Tomás de Aquino já estava preocupado com as relações sociais. Só que percebe, são elementos, são formas, são maneiras, são teorias muito diferentes daquela que a sociologia do século XIX vai estabelecer. Além do mais, galera, presta atenção que isso é fundamental para mudar a sua vida e a sua forma de ver a sociologia, cara. A partir do século XVIII, uma série de transformações que acontecem na economia e posteriormente vão se desdobrando dentro do campo político, vão fazer com que as relações sociais se tornem cada vez mais dinâmicas e cada vez mais complexas. Percebe que, nas aulas de história a gente falou isso, no período medieval, a passagem do tempo ela era diferente, cara. Se você lembrar, na Idade Medieval as mudanças eram muito mais lentas. Com o advento do capitalismo, com o estabelecimento das relações com a base de mão de obra assalariada, essas relações vão se tornar muito mais dinâmicas. Então esse dinamismo, a desigualdade social, palavrinha-chave importante para nós também, começa a se transformar, a mudar. Então a gente percebe que, obviamente, o surgimento da sociologia enquanto ciência é também um processo histórico. Professor, como assim? Eu coloquei aqui, maluco, 3 aspectos, um do ponto de vista ideológico, outro do ponto de vista econômico e um do ponto de vista político, para você entender as mudanças pelas quais passa a sociedade. O aumento desse dinamismo, a maior flexibilidade nas relações. Então vamos acompanhar. Do ponto de vista ideológico, renascimento cultural. Pelo amor de Deus, professor, renascimento cultural, eu já vi lá na aula de história, aconteceu no século XIV. Só que quando você viu as tuas aulas de renascimento cultural, o professor te disse o seguinte, ó, renascimento cultural, importante para o desenvolvimento de um pensamento crítico, racional. Maluco, olha que importante isso. A partir de um olhar mais crítico e racional sobre a sociedade, os indivíduos vão ter uma preocupação maior como essas relações acontecem. Lembra, no período medieval, por que o mundo era dividido da forma que ele era? Sociedade estamental. E a resposta maravilhosa da Igreja Católica? Porque Deus quis. Agora não mais. A gente precisa entender isso de uma forma racional. Tranquilo? Então a gente vai perceber que além do renascimento cultural, nós teremos a Revolução Científica no século XVII e o Iluminismo no século XVIII. Poxa,
tanto a Revolução Científica quanto o Iluminismo são continuações, são ideias que dão continuidade ao Renascimento Cultural, o pensamento estabelecido a partir do Renascimento Cultural. Revolução Científica, cara. A Revolução Científica é a base da criação, a base, o desenvolvimento da ciência moderna, como a gente conhece hoje. Olha só, fazendo sentido a palavra ciência, tantas vezes repetidas aqui no primeiro quadro. Então olha aqui, no amor, questões econômicas, aí você não vai esquecer jamais. Revolução Industrial, século XVIII, por volta de 1760. Meu amigo, quando a Revolução Industrial acontece, há uma bagunça, há uma mudança, há uma transformação estrutural das relações sociais. Não há mais sociedade estamental, agora são as chamadas classes sociais. Galera, capitalismo, capital-ismo, o sufixo, que é isso? Sufixo ismo ligado à ideia, beleza? Ideias do capital. Agora, o que vai definir a sua posição dentro da cadeia do corpo social é a sua capacidade de compra. Aí a coisa começa a ficar muito difícil, principalmente para a classe que não tem capital, ou seja, o operariado, aquele que vende a sua força de trabalho em troca de um salário, beleza? De um lado a burguesia, detentora dos meios de produção, do outro o proletariado, que sofre essa exploração. A gente vai perceber que a desigualdade vai aumentar, a gente vai perceber que as relações vão se tornar cada vez mais complexas, então a gente percebe que a mudança na economia vai ser fundamental para que nasça uma nova ciência preocupada em entender as mazelas e entender as chamadas anomalias ou anomias que atingem essa sociedade. Vamos agora ver a questão política para isso ficar mais claro. Ideológico, econômico e político. Então a gente vai continuar agora percebendo de que maneira essas mudanças que vão ocorrendo ao longo da história, e a gente pode falar que a Idade Moderna foi determinante nesse sentido, permitiu que esses fatores, que essas questões políticas, econômicas e culturais fortificassem a ideia de que era necessário investigar e analisar a sociedade. Nesse sentido, galera, é óbvio que você jamais pode deixar de lado a Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789, um movimento burguês liderado pela burguesia francesa que colocou fim ao domínio da monarquia absolutista, fim da sociedade estamental, fim da intervenção ou da interferência da igreja nas questões do Estado, ou seja, princípios liberais, burgueses e democráticos. A Revolução Francesa, então, dá uma nova dinâmica à sociedade. Então você percebe que todos esses fatores, renascimento cultural, revolução científica do século XVII, iluminismo, revolução industrial e, por fim, revolução francesa, mudaram estruturalmente a dinâmica social. Cara, então você compreende que a partir dessas novas mudanças, a partir dessa nova ordem estabelecida, establishment, como a gente diz no campo das ciências sociais, você percebe que é necessário compreender como é que essas relações acontecem. Por isso que a sociologia vai surgir nesse sentido. E uma questão muito importante, toda vez que a gente fala de sociologia, os alunos e o senso comum geralmente atribuem à sociologia um papel questionador. Já perceberam isso? A sociologia sempre aparece como uma ciência, como uma área do conhecimento de questionamento. Questionamento da ordem estabelecida, questionamento do movimento estabelecido, do poder instituído, do Estado. Só que, galera, a sociologia vai surgir, vai aparecer no século XIX, não para questionar, mas para reafirmar a ordem existente. Não à toa, o positivismo vai ter um papel muito importante nesse sentido. Positivismo o progresso é positivo, maluco. Então você vai perceber que indivíduos como Auguste Comte vão, e a gente vai perceber no próximo módulo, de que maneira isso acontece. Então lembre-se, a sociologia surge enquanto ciência da ordem estabelecida e não do questionamento, tranquilo? Sociologia preocupada com a organização e estruturação do ordenamento social e moderno. Ou seja, galera, a sociologia, ela aparece nesse momento para tentar entender qual é a estrutura e organização da sociedade, principalmente no período moderno e, de forma subsequente, no período, na época contemporânea. Sociologia ou ciências sociais. Maluco, olha aqui essa palavra aparecendo de novo. Galera, a obsessão do Comte, que é considerado o pai, o criador da ciência, a sociologia,
influenciado pelo positivismo, disse o seguinte: a ciência social é uma física da sociedade, uma física social. Olha a intervenção da ciência da natureza, das ciências exatas, novamente no corpo da humanidade, tranquilo? Então, o objetivo ou a intenção da sociologia é desenvolver a capacidade crítica, questionadora da sociedade. Então, obviamente, a sociologia ela surge com um determinado objetivo, mas é claro que a mudança das dinâmicas sociais, os pensadores que vão se apropriar dessa ideia, desse campo de conhecimento, vão passar a questionar o mundo à sua volta. Tranquilo, galera? E por fim, um indivíduo muito importante, um sociólogo chamado Charles Wright Mills, que tem em sua obra A Imaginação Sociológica, a definição de que a sociologia surge, ou o pensamento sociológico surge, na capacidade de entender e compreender e se sentir parte de uma dada sociedade e de determinadas relações sociais. Galera, o que a gente precisa saber a partir de agora? Quais foram os primeiros sociólogos, quais são os conceitos básicos e qual é o objetivo e as transformações pelos quais passa a sociologia. A gente continua daqui a pouco. Um abraço.